Eu cumprimento a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos hoje, queridos, a nossa meditação aqui no capítulo 12 do livro de Josué. Lembrando a todos, amados, que o objetivo desse projeto é que todos os cristãos, todos os crentes, consigam, mesmo aqueles que não sabem ler, aqueles que não puderam, não têm acesso, ou até mesmo aqueles que dizem, né, afirmam não ter tempo para ler a palavra de Deus. Queridos, a nossa ideia, nosso objetivo é que todos tenham lido, todos os crentes tenham lido pelo menos uma vez esse guia completo, a Bíblia Sagrada. E nós já estamos aqui no capítulo 12 do livro de Josué, né? Mas desde o livro de Gênesis até chegar aqui em Josué, todo o Pentateuco já está lá no canal do YouTube. Lá no canal do YouTube, nos Guerreiros da Fé, né? Acessa lá, começa. Se você ouvir 3 capítulos ao dia, você vai conseguir ter lido toda a Bíblia ou ter ouvido toda a Bíblia, né? Eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura, né, na Bíblia. Eu vinha dizendo que então aquele que conseguir ouvir 3 capítulos ao dia vai ter lido a Bíblia todinha no final de um ano. Se você ler 6 capítulos ao dia, se você ouvir 6 capítulos ao dia, você vai ter lido a Bíblia toda em pouco mais de 6 meses. Faz um esforcinho, queridos. Vale a pena. É uma jornada maravilhosa conhecer o nosso Deus, conhecer a forma dele agir, conhecer a história dos cristãos, né? Que a história dos cristãos, na verdade, inicia lá no início da Bíblia. Essa é a nossa história, a história de um Deus maravilhoso, criador, apaixonado por seus filhos, e de um Deus que que oferece salvação para os seus filhos, de um Deus que está sempre disposto a perdoar quando os seus filhos se arrependem do mal, de um Deus que está sempre disposto a nos carregar. Vem comigo, querido, nesta jornada maravilhosa. Aqui você vai aprender a lutar, você vai aprender aquilo que a gente não deve fazer e aquilo que a gente deve fazer. Por onde nós devemos andar e por onde nós não devemos andar. Vai lá no canal, se inscreve, ouve, curte, compartilha com seus amigos. Cada vez que você compartilhar esses vídeos, você vai estar entregando o convite para alguém, né? Para andar no caminho da salvação, o convite para o grande banquete que vai haver no céu. O convite para que os nossos amigos, os nossos parentes, para que as pessoas abandonem o caminho das trevas e venham para o reino de luz. Um convite para que as pessoas peguem na mão de Jesus, o conheçam, se apaixonem por Ele e andem com Ele nesse caminho, até chegar no nosso lar de volta para casa. Estamos andando nessa terra de volta para casa, queridos. Nós estamos aqui só de passagem e nós precisamos conhecer a forma do nosso Deus agir para que a gente não se perca. Amém? Vem comigo no capítulo 12 hoje do livro de Josué. Estes são os reis. Então, estes são os reis que habitavam na terra, os quais os filhos de Israel aniquilaram e cujos territórios tomaram a leste do rio Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon,
inclusive todo o lado oriental da Arabá, da planície. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, dominava desde Aroer, na borda do ribeiro do Arnon, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira dos Amonitas. Essas terras incluíam a metade de Gileade. Também governou a Arabá, planície oriental, desde o mar de Quinrote, da Galiléia até o mar de Arabá, o mar Salgado, ao leste até Bet-Jesimote e mais ao sul, ao pé das encostas do Monte Pisga. Os israelitas igualmente tomaram o território de Og, rei de Bazã, um dos últimos Refaíns que reinou em Asterote e Edrei. Ele dominou o Monte Hermon, Salcá, toda Bazã, até a fronteira do povo de Gessur e de Maaca, e metade de Gileade, até os limites de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel derrotaram-nos, e Moisés, servo do Senhor, deu a terra onde habitavam esses povos como propriedade às tribos de Ruben, de Gade e à metade da tribo de Manassés. Esses são os reis da terra que Josué e os filhos de Israel combateram e venceram além do Jordão, ao ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até Monte Alaque, que se ergue na direção de Seir e cujas terras Josué distribuiu por herança às tribos de Israel segundo as suas divisões. Na Serra Central, a Zefilá, região montanhosa, a Arabá, a planície, o Vale do Jordão, a subida das montanhas, o deserto, o Negueb e a região sul. Neste território viviam os hititas, os amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e os jebuseus. O rei de Jericó, o soberano de Ai, próximo a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Ormã, o rei de Arad, o rei de Líbana, o rei de Adulão, o rei de Mequedá, o rei de Betel, o rei de Tapuã, o rei de Éfer, o rei de Afec, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sinrom-Meron, o rei de Aquisafé, o rei de Taanac, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Jocneão, da região de Carmel, o rei de Dor em Nofote-Dor, nas encostas litorâneas de Dor, o rei de Guim, de Gilgal, da Galileia, o rei de Tirsa, ao todo 31 reis. 31 reis, queridos. Queridos, a vida neste mundo não é nada fácil. É vencer ou ser vencido. No reino de Deus também não tem meio termo. Lá não entram os fracassados. Não tem lugar para fracassado no reino do céu. A diferença é que os vitoriosos são vitoriosos porque o próprio rei venceu pelo seu povo. Foi assim com as batalhas, com todas as batalhas dos israelitas desde a libertação do Egito. O próprio Deus vencia as batalhas do seu povo. Não é diferente hoje. Nós precisamos saber, queridos, que a indecisão já é a própria derrota, sem dúvida nenhuma. Embora Deus sempre entregasse a vitória para o seu povo, embora Deus entrasse no campo de batalha para dar vitória, nenhuma delas é alcançada para quem não luta. Nós encerramos ali contando 31 reis derrotados pelos israelitas, não, pelo Deus dos israelitas. E
tem uma diferença entre a vitória conquistada pelo homem e a vitória entregue por Deus ao homem. Tem uma grande diferença. Quando o homem conquista alguma coisa sem Deus, a vitória é momentânea, além dela não satisfazer por muito tempo, na ânsia de sobrepor coisas para tentar satisfazer, ela vai escapando entre os dedos e sem que o homem perceba, queridos, ele já perdeu. Mas a vitória conquistada por Deus e entregue aos homens, queridos, é diferente, ela é incomparável. Ela eleva o ser humano, ela dá sentido à vida. O relacionamento real, intenso com Deus é incomparável a qualquer prazer nessa terra. A paz que vem com a vitória vinda de Deus é indescritível. Aqui dos versos 1 até o versículo 6, Josué nos ensina que um líder espiritual tinha que ter uma visão militar para liderar o povo e além disso ele nos apresenta as conquistas, né, da Transjordânia, que são repassadas para todas as tribos. Depois, a partir do 7 até o 24, a gente vai ver que Josué era um líder militar e ele tinha visão espiritual para conduzir o exército de Israel para a vitória. Aqui nesses versos, queridos, a gente vê claramente a lista dos reis vencidos na conquista em cada conquista em Canaã. A vida de alguém que não quer nada com Deus é marcada por derrotas. Os reis, as nações, os exércitos mais poderosos do mundo não podem vencer um pequeno e frágil exército dos homens dependentes constantemente de Deus. Presta atenção nisso, queridos. Olha bem, a vida de alguém que não quer nada com Deus é marcada pela derrota. Infelizmente, é assim. Às vezes parece que está ganhando. É uma roda gigante, um dia está lá em cima, um dia está lá embaixo, um dia está lá em cima, um dia está lá embaixo, isso em tudo e em todas as áreas. Mas a vida de quem recebe as conquistas da parte de Deus, a vida de quem Deus luta as suas batalhas, ela é claramente diferente. Os reis, nem nações, nem exércitos mais poderosos do mundo, ninguém pode vencer um pequeno e frágil exército de homens frágeis, pequenos, mas completamente dependentes de Deus. Quem depende de Deus completamente, queridos, não perde batalha. Queridos, nenhum exército, por mais numeroso, por maior, por mais poderoso que seja, vai conseguir ter vitória se guerrear contra Deus e contra o seu povo. Para isto, o líder que Deus chama tem que ser espiritual. Porque se o líder for realmente espiritual, o resto é o próprio Deus quem vai fazer. Então nós precisamos prestar muita atenção na derrota dos inimigos de Deus, nós precisamos aprender com isso, para evitar viver uma vida de derrotas também. A história do povo de Deus é real, queridos. E ela tem que nos ensinar que todo aquele que amadurece no pecado vive sendo derrotado. Mas quando Deus se apresenta para alguém e depois deste alguém experimentar as evidências do Deus verdadeiro, ainda preferir os deuses falsos, essa pessoa está escolhendo o caminho de uma vida de derrotas
Infelizmente, muitos homens buscam tudo menos a Deus e eles continuam a dar um passo à frente e muitos passos para trás, e mesmo assim o orgulho, a soberba, a arrogância, essas coisas não permitem que eles se dobrem ao Deus verdadeiro. Essas pessoas não só têm uma vida de derrota na terra, como também elas vão ter um triste fim com toda a humanidade que viveu indiferente a Deus na última batalha entre o bem e o mal, lá no Armagedon. Depois de saber de tudo isso, queridos, eu convido vocês a se desviarem do caminho da derrota e se converterem ao caminho da vitória. O povo de Deus vive de vitória em vitória. Se junte a Ele. Para de viver o fracasso, de fracasso em fracasso nesse mundo. Aqui no mundo, algumas pessoas são vencidas pelo álcool, outras pela nicotina, outras pelo sexo impuro, outras pela fofoca, outras pelo dinheiro, outras pelas vaidades e por tantas outras coisas. Essas pessoas vivem pensando que são livres, mas elas são prisioneiras, vivem na lama como porcos que amam a lavagem e vivem tentando se satisfazer com a insatisfação real em que elas vivem. Querido, ainda dá tempo, foge e se refugia em Cristo. Está nas tuas mãos. Vive uma vida de derrota ou uma vida de vitórias. Deus nos abençoe e nos guarde. Que Ele tenha misericórdia de todos nós. Que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.